Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui, né, na continuação aqui do nosso curso, tá bom? Agora vamos dar uma entradinha aqui, né? Vamos falar um pouco agora sobre estrutura própria, tá bom? Ele vai estar dentro da parte aqui, né, de tráfego pago, porque querendo ou não, quem utiliza estrutura própria, né, afiliados hoje em dia que utilizam estrutura própria, geralmente é com o objetivo, né, de fazer anúncios dentro ali do Facebook Ads, o Google Ads. Pode ser que ele tenha outra finalidade também, mas 99% dos afiliados é porque querem fazer anúncio ali dentro do Google, do Facebook, às vezes Pinterest, ou até mesmo TikTok Ads, ou qualquer outra plataforma, mas 99% dos casos vamos dizer que são afiliados aqui que estão dentro do Facebook, né, e do Google Ads, tá bom? Então vamos lá, sem muita delonga, vamos aprofundar aqui sobre estrutura própria, né? O que de fato é estrutura própria, por que eu preciso, qual que é a importância de eu ter uma estrutura própria para mim fazer meus anúncios, né, dentro do Facebook e do Google, tá bom? Então vamos lá. O que é estrutura própria? Resumidamente, quando a gente fala de estrutura própria, é quando eu tenho, né, é ter o seu próprio site. Então, quando a gente fala assim, você tem estrutura própria, não faz uma estrutura própria, a gente está falando para você ter o seu próprio site. Quando a gente fala de ter o próprio site, pode ser uma página de vendas, na maioria das casos vai ser página de vendas também, acho que, sei lá, 99% a gente vai ser página de vendas, mas pode englobar página de vendas, pode ser uma pré-sell, pode ser uma página de captura, etc. Então, quando a gente fala assim para você ter uma estrutura própria, é que você vai ter o próprio site, né? Vai ter todo o processo de configuração, a gente vai aprofundar mais também. E quando você tem o próprio site, você consegue criar página de vendas, pré-sell, página de captura, etc. Qualquer outra coisa relacionado a sites ali na internet, tá bom? E a gente tem duas opções, né? Quando a gente fala em ter estrutura própria, principalmente de página de vendas, né, que é o nosso foco principal, a gente tem dois caminhos. Ou a gente pode criar a nossa própria página de vendas, então tá aqui, ó, criar sua própria página de vendas, ou você pode ir para a opção de clonar a página de vendas, que é o caminho também que a maioria dos afiliados utilizam, né, para aquela questão ali de ganhar tempo, né, e etc., facilidade também, então a gente vai mais pela parte de clonar, a gente já vai pegar uma estrutura pronta e levar para o nosso site. Para vocês entenderem melhor, vou pegar aqui como exemplo aqui o nosso curso, tá? Então, por exemplo, esse site aqui, né? Nossa página de vendas está aqui no nosso domínio, fabricadebarbedos.com.br. Então, quando a gente fala em página de vendas, é você pegar essa página de vendas aqui e levar lá para o seu site, entendeu? Você fazer exatamente isso, pegar isso aqui, copiar, clonar lá para o seu site. Quando você for fazer os anúncios, em vez de você mandar para a página de vendas do produtor, você vai mandar para a sua própria página de vendas, tá bom? Mas beleza, Thiago, por que eu faço isso? Por que eu estou fugindo do caminho normal do seu afiliado, né? Pegar o link de afiliado que manda para a página de vendas do produtor, por que eu tenho que fazer o inverso de pegar, clonar a página de vendas e mandar as pessoas para o meu site em vez para a página de vendas do produtor? Calma que a gente vai chegar lá, no decorrer aqui dessa aula você vai entender o porquê, né, os conceitos de a gente fazer tudo isso, o que está por trás da estratégia, as recomendações, por que é necessário a gente fazer isso, tá bom? Calma que a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa, eu quero que você entenda isso. Quando a gente fala em estrutura própria, a gente está falando de você ter o seu próprio site e a gente pode ou criar, você pode criar também se você quiser, mas a maioria vai na opção de clonar porque a gente já pega tudo pronto. Esse é o maior objetivo, né, quando a gente fala em ter estrutura própria, é a gente clonar e ganhar tempo, né? Então vamos lá, quais que é as vantagens de ter estrutura própria, tá bom? E não se preocupa, tá? Eu vou aprofundar aqui nessa aula aqui e no final dessa aula eu vou te dar aqui duas ferramentas aqui que eu recomendo bastante aqui, né? Que eu vejo muitos afiliados usando para clonar as páginas de vendas, tá? Então você pode ficar tranquilo que a gente vai entrar toda nessa parte introdutória e a gente vai clonar aqui também. Eu vou indicar ferramentas e a gente vai fazer esse processo de clonagem aqui manualmente, tá? Eu vou gravando na tela aqui do meu computador, fazer todo o passo a passo aqui na videoaula. Então, você pode ficar tranquilo que a gente vai fazer desde o básico ao avançado todo esse processo de clonagem, tá bom? Então vamos lá. Qual que é as vantagens de ter estrutura própria, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu até criei um funilzinho aqui no Funnel Lyrics só para a gente dar uma aprofundada aqui no assunto, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira vantagem, né, da gente ter estrutura própria é a gente não ficar dependendo do produtor. Mas beleza, como assim dependendo do produtor, né? Primeiro, eu vou aprofundar aqui no Funel Lyrics aqui, tá? Mas eu vou falar aqui também.
você não consegue instalar o seu pixel na página de vendas do produtor, certo? Então, uma das principais desvantagens, né, da gente não ter estrutura própria é justamente isso. E se o produtor não rodar remarketing? Beleza, Thiago, mas o que é remarketing? Não sei o que você está falando. Tranquilo, se você não está entendendo o que eu estou falando, não se preocupe que a gente vou aprofundar aqui. E lá também, lá no nosso curso, lá nas primeiras aulas, eu aprofundo um pouco sobre esses detalhes aqui também, tá bom? Então, se você estiver um pouco confuso aqui, não se preocupe que até o final dessa aula você vai entender o que eu estou falando. E se mesmo assim você ficar confuso, volta umas aulas anteriores aí que você vai entender melhor o que a gente está falando, tá bom? Então, primeira coisa é não ficar dependendo do produtor, tanto na questão do pixel, né? A gente não consegue instalar o pixel na página de vendas ali do produtor, então a gente não consegue saber coletar informações de quem chega na página de vendas, e da mesma forma, quando a gente for fazer remarketing, se o produtor não rodar remarketing, é algo que prejudica a gente também, tá? Então, calma que a gente vai entrar mais nesse detalhe. Eu listei aqui as vantagens que eu separei por categorias, tá? Tanto para o Facebook quanto para o Google, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Então, se você pretende ou roda campanha em qualquer um desses dois, ou nos dois, você vai entender aqui o porquê que ter estrutura própria é recomendado em cada rede social. Primeira coisa é o seguinte, deixa eu explicar aqui para a gente aprofundar mais, tá? Como que normalmente funciona? Se você é um afiliado que não tem estrutura própria, como que você possivelmente deve estar anunciando lá nas redes sociais, né? Tanto lá no Facebook, Instagram, no Google Ads ou no YouTube ou qualquer outra plataforma. Normalmente você vai lá no Facebook, por exemplo, cria lá um anúncio, coloca o seu link de afiliado, a pessoa vê o seu anúncio, clica, vai para a página de vendas do produtor, a pessoa vai, se ela quiser comprar, clica no botão, vai para o checkout e compra. Então, quando a gente fala, a gente está anunciando sem estrutura, o processo padrão é esse. Faz o anúncio, coloca o link de afiliado, com o link de afiliado ele vai para a página de vendas, página de vendas ele vai para o checkout e compra. Quando a gente fala em estrutura própria, o requisito é o mesmo, tá? Só que aqui muda um pouquinho as coisas. Por exemplo, quando a gente tem a nossa estrutura própria, que a gente clona uma página de vendas, o que a gente faz? A gente faz o anúncio lá no Facebook, né, no Google, no YouTube ou qualquer plataforma de anúncio. Aí aqui o que acontece? Eu até coloquei aqui página de vendas do produtor, né? Mas aqui página de vendas própria, que você clonou, tá? Vou colocar aqui só para a gente identificar, tá? Aqui, ó. Aí o que acontece? Em vez de eu mandar para a página do produtor, agora eu estou mandando para a minha própria página de vendas, que é onde eu clonei. E lá na minha página de vendas, eu vou colocar o link de afiliado do checkout. Por exemplo, se eu clonasse essa página de vendas aqui, na hora que eu fizer o processo de clonagem, aqui, por exemplo, não tem um botão que eu clico, não vai lá para o checkout. Vou abrir aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, eu vim para o checkout. Quando eu estou clonando a página de vendas, aqui eu vou colocar o meu link de checkout, que o próprio produtor vai disponibilizar lá, e eu vou colocar aqui. Então, já muda um pouquinho. Então, aqui, quando é sem estrutura, você coloca o link de afiliado lá nas plataformas de anúncio. Lá, quando você tem estrutura, o seu link de afiliado ele vai na própria página de vendas. Então, a pessoa chega na página de vendas, quando ela está na página de vendas, que ela clica lá no botão de comprar, no caso esse botão aqui, que ela vai para o checkout e faz a compra, todo o processo, tudo certinho. Mas beleza, qual que é a vantagem e a desvantagem agora, nesse caso aqui, de ter estrutura própria? Vamos lá. Vou aprofundar aqui, tá? Eu tô só mostrando aqui para explicar para vocês, tá? Qual que é a diferença dos dois. Agora vamos entrar aqui nas vantagens, tá? E eu vou voltar aqui também para explicar melhor para vocês entenderem. Eu vou fazer os dois aqui para vocês entenderem melhor. Primeira vantagem lá no Facebook é instalar o Pixel, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Então, ó, primeira coisa é instalar o Pixel, tá? Você que não sei qual que é o seu nível de conhecimento no Facebook Ads, se você não sabe o que é Pixel, etc, tudo bem, não se preocupe que mais para frente você vai entender. Se você já sabe o que é Pixel lá no Facebook Ads, então você já sabe que eu não consigo instalar o Pixel lá na página de vendas do produtor. Quando eu tenho estrutura própria, tá? Deixa eu voltar aqui. Quando eu tenho a minha estrutura própria, eu consigo instalar o Pixel na minha estrutura. Então, a primeira vantagem é essa, tá? Falando aqui de Facebook. Então, quando eu tenho aqui, ó, eu instalo o Pixel na minha página de vendas, tá bom? Beleza. Qual que é a vantagem de eu instalar o Pixel na minha própria página de vendas? Que eu consigo coletar os dados de quem chega na minha página de vendas, né, e no checkout. Quando eu mando para a estrutura do produtor, eu não consigo coletar essas informações. Por quê? Porque o Pixel está na estrutura do produtor. A estrutura do produtor, eu não consigo
eu não consigo fazer nada com ela. Quando é minha estrutura, aí eu tenho liberdade de fazer as coisas. Então, se eu instalo o Pixel na minha página de vendas, eu consigo coletar os dados de quem chega na minha página de vendas. Então, para vocês entenderem melhor o quão isso é importante, vamos lá. Eu fiz um exemplo aqui de 100 visitantes. Vamos imaginar que você fez um anúncio lá no Facebook, tá? Mas poderia ser qualquer plataforma aqui. Lá no Facebook, as pessoas clicaram no seu anúncio e 100 pessoas chegaram na página de vendas, tá? Lembrando que isso aqui é sem estrutura, tá? Você está utilizando o link de afiliado, nesse exemplo, mandando para a página de vendas do produtor. Se 100 pessoas chegou na página do produtor, lembrando, aqui não tem o Pixel instalado, tá? Se tiver o Pixel é do produtor, o seu Pixel não está aqui. Então, o que acontece? O Facebook ele não vai conseguir coletar os dados das pessoas que chegaram aqui. Então, vamos dizer que dessas 100 pessoas que chegaram aqui, 30 pessoas, ó, coloquei um exemplo aqui de 30 pessoas, clicaram no botão e foram lá para o checkout, tá? A média de pessoas que chegam na página de vendas e vai para o checkout, ela gira em torno de 15 a 30%, dependendo ali, né, da sua segmentação, dos seus anúncios e etc. Mas a média de mercado é essa. A cada 100 pessoas que chegaram na sua página de vendas, média de 15 a 30% vão para o checkout. No exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei um exemplo de 30%. Então, 30 pessoas foram para o checkout. Se você tiver feito o processo de configuração do Pixel lá nas plataformas, né, Hotmart, Quickfire, qualquer outra plataforma que você estiver utilizando de infoproduto, se você tiver feito a configuração do Pixel no checkout, você vai conseguir coletar essas informações dessas pessoas aqui. Porém, aqui que está o pulo do gato, né, um detalhe bem importante aqui. Você concorda comigo que nesse exemplo que eu dei aqui de 30 pessoas que chegaram no checkout, cadê as outras 100? Não foram 100 pessoas que chegaram na página de vendas, mas só 30 clicaram e não foram para o checkout? Você concorda comigo que 70 pessoas, 70% do tráfego não chegou no checkout? Você concorda que eu perdi elas aqui? Então, por esse motivo, eu não consigo, sei lá, fazer um remarketing, né? Ou coisa nesse sentido. Por quê? Porque eu perdi esse tráfego de pessoas. Eu consigo fazer isso só das pessoas que chegaram no checkout se eu tiver configurado tudo corretamente lá, né? Não corretamente, mas se eu tiver lembrado de configurar o Pixel lá na Hotmart. Né? Se eu tiver feito isso, eu vou conseguir coletar ali esses dados das 30 pessoas que chegou. Então, você concorda comigo que eu perdi a maioria do meu tráfego aqui? O que que isso ocasiona? O que que isso é desvantagem? Primeiro, vamos voltar aqui novamente. Tá, agora eu entro aqui. Para vocês entenderem melhor. O que, que isso ocasiona aqui para mim? Primeiro que eu perdi 70% do tráfego. Né? Então eu perdi ali, não tem nem como depois eu recuperar ele. E outra coisa também, as minhas campanhas elas vão demorar a ficar mais inteligente. Por quê? Porque o Facebook ele não consegue coletar as informações das pessoas que chegaram aqui. Ele só consegue coletar as pessoas que chegaram aqui. Então o que, que acontece? Como que o Pixel do Facebook funciona? Você cria lá uma campanha, vamos supor, você cria uma campanha de objetivo de vendas. As pessoas clicam no seu anúncio e vai na página de vendas. E depois você vai, ela clica para comprar. Só que antes dela comprar, no começo, o Facebook, né, os seus anúncios, o Pixel, ele é um bebê, ele ainda está aprendendo ali quem que é o seu público, quem que é o público comprador, quem que é as pessoas que você quer alcançar. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrando os seus anúncios ali aleatoriamente, por mais que você segmente, ele vai mostrando ali para as pessoas dentro daquela segmentação, né, daquele público, porém, a partir do tempo que as pessoas vão clicando no seu anúncio, que vão chegando na página de vendas, aí o Facebook vai começar a entender quem que é as pessoas que estão interagindo com o seu anúncio, quem que é o público que você está querendo alcançar. Então ele vai trazer mais pessoas parecidas com aquelas que estão chegando na página de vendas. Então, se você não tem o Pixel aqui para coletar esses dados, então ele não sabe quem que são as pessoas que estão chegando na página de vendas. Então ele vai demorar a performar mais. E se você fizer isso apenas baseado no checkout, você vai estar perdendo muito tráfego aqui, ó. Tá vendo? No exemplo aqui, ó. No exemplo que eu dei, você está perdendo 70% do tráfego, mas pode acontecer de você perder aqui de 70% a 85% do tráfego. Tá vendo que sua campanha vai demorar mais para performar, vai demorar mais ter inteligência? Por quê? Porque a maioria do tráfego está ficando só na página de vendas lá do produtor. Se o produtor rodar remarketing, etc., tudo bem, né? Aí é outro assunto. Mas o que, que acontece? Por mais que o produtor roda remarketing, mas a sua campanha vai demorar a ter mais inteligência por conta disso, que você está
com dificuldade em coletar os dados, entendeu? E qualquer pessoa que entra aqui é de suma importância, né? Tanto para você fazer um remarketing depois, que a gente vai entrar nesse assunto, e também para sua campanha ficar mais inteligente, entendeu? Então, quando a gente faz isso lá na nossa estrutura, e o detalhe, tá, gente? Vou voltar aqui e vou entrar nesse assunto também. Quando eu faço isso com a minha estrutura própria, se eu mandar, por exemplo, aqui, ó, no exemplo que eu falei, 100 pessoas viram meu anúncio, clicaram, chegar na página de vendas, então aqui o Facebook, o pixel do Facebook, que eu for configurar lá o pixel dentro da minha página de vendas, ele vai conseguir coletar todas as informações. Então, as 100 pessoas que chegaram na página de vendas, o Facebook vai conseguir coletar. Então, independente se elas clicam para ir para o checkout ou não, pelo menos quando ela chega na página de vendas, eu já coletei essas informações. Então, por que que isso é vantagem? Primeiro que eu consigo rodar um remarketing, depois eu posso fazer um remarketing lá no Facebook, no Instagram. Aqui eu dei um exemplo de Facebook e Instagram, mas poderia ser para o Google, para o YouTube e tal, mas eu estou dando um exemplo aqui do que a galera mais usa. Então, eu consigo rodar um remarketing. Se você não sabe o que é remarketing, é o quê? É você criar anúncios, você entrar em contato novamente com aquela pessoa que já entrou em contato com a sua empresa, com o seu anúncio antes. Por exemplo, tem muita gente que faz remarketing lá no WhatsApp. Às vezes a pessoa manda mensagem no WhatsApp, não compra de imediato, depois de um certo tempo ela manda mensagem para aquela pessoa, etc. Quando a gente traz isso para o tráfego pago, principalmente no tráfego direto, por exemplo, no Facebook Ads, quando eu mando a pessoa chega na minha página de vendas, o remarketing que eu faço é o quê? É eu criar um anúncio personalizado, novamente, somente das pessoas que acessaram a minha página de vendas, né? Aí eu faço um remarketing, eu crio um anúncio personalizado só para aquelas pessoas. É normal, as pessoas não vão comprar de imediato, você vai criar um anúncio, a pessoa vai chegar aqui na sua página de vendas, né? Só que por algum motivo ela não vai comprar. Às vezes ela vai ter alguma dúvida, alguma objeção, às vezes ela está na correria ali, né? Etc. Às vezes ela tem um desejo de comprar, mas por algum motivo ela não compra de primeira. Aí na hora que você faz um remarketing, anúncios personalizados das pessoas que chegaram ali na sua página de vendas, fazendo elas novamente acessar a página de vendas, etc. Aí você oferece um bônus, pode oferecer um benefício, um desconto, enfim, tem várias formas de você trabalhar o remarketing. Não é o intuito aqui agora, eu estou só mostrando aqui a vantagem de nós termos a página de vendas. Da mesma forma no checkout, às vezes a pessoa chegou no checkout, você pode criar um remarketing personalizado ali para aquela pessoa, né? Um anúncio voltado só para quem chega no checkout. Por exemplo, você pode criar lá um anúncio e colocar assim, ó, olá, eu vi que você está interessado em nosso curso de barbeiro profissional, né? Que você chegou na página de inscrição, porém por algum motivo você não finalizou a sua inscrição, né? Não sei o que, né? Criar copy lá e finaliza com a CTA, finaliza a sua inscrição agora aqui, será com 50% de desconto. Clique no link abaixo e se inscreva. Aí tem vários tipos de remarketing, não vou aprofundar aqui. Você pode fazer remarketing mandando, né, quebrando a objeção, mandando a pessoa direto para a página de venda. Você pode fazer um remarketing já mandando direto para o checkout. Mas o ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando você tem estrutura própria, você consegue pegar 100% dos dados das pessoas que chegaram ali na página de vendas, né? 100% do tráfego. Então, a vantagem da gente ter estrutura é isso. Quando a gente não tem estrutura, a gente não consegue fazer remarketing, né, das pessoas que chegam na página de vendas, somente quem chega no checkout. Você consegue fazer isso aqui, mas como falei, você vai perder muito tráfego, né? Você não vai ter um desempenho legal na sua campanha, beleza? Então, resumidamente é isso. Vamos só acho que eu já falei tudo ali, mas só dando uma passada por cima. Então, quando eu tenho estrutura própria, eu consigo instalar o Pixel na minha página de vendas. Dessa forma, eu consigo coletar os dados, né, de quem chega na sua página de vendas ou no checkout. Então, você consegue coletar dados de quem visitou a página de vendas, de quem visitou o checkout, quem iniciou a finalização de compra, né, que é a pessoa que chega no checkout começa a preencher os dados, porém para por ali, né? Às vezes, na hora de gerar um Pix, gerar um boleto ou colocar os dados do cartão, ela desiste no meio do caminho e sai. Entendeu? Então, é esse tipo de pessoa. Você consegue fazer anúncios, né, de remarketing direcionado para esse tipo de pessoa e consegue saber também quem comprou. Né? Então, você consegue coletar todos esses tipos de informações através do Pixel, tá? Então, da mesma forma, as campanhas ficam mais inteligentes, porque como você vai conseguir coletar, né, 100% das visitas que chegam aqui do seu site, então automaticamente as suas campanhas vão ficando mais inteligentes. Da mesma forma, o seu pixel vai ficando mais inteligente, né? Porque acontece, você cria uma campanha, ela vai tendo a inteligência ali na campanha, né? E quando as pessoas chegam na página de vendas, vão comprando, o seu pixel também vai armazenando essas informações. Aí vamos por lá dentro do Facebook, você vai criar uma nova campanha, criar um novo conjunto de anúncios. Então, por mais que aquele conjunto de anúncios, aquela campanha que você está criando do zero, mas como você já está utilizando um pixel que já tem inteligência, então a sua campanha ela não vai começar do absoluto zero, ela já vai ter a inteligência do pixel ali para ajudar ela. Então, quando você criar novos anúncios, né,
Então, o Facebook ele já vai direcionar para as pessoas ali, né, baseado no histórico do seu Pix, para pessoas que já têm ali, né, o comportamento, né, de interagir com seu anúncio, de chegar na sua página de vendas. Então, ele já vai te mostrar para um público ainda mais qualificado. Então, você não vai começar do absoluto zero, né? Como eu falei também, a questão de fazer remarketing, né? Então, a gente consegue fazer remarketing. Quem chegou na página de vendas, quem chegou no checkout, você consegue gerar ali também um remarketing. A gente vê muito poucos afiliados usando isso aqui, mas você consegue, né, fazer um remarketing ali para quem gerou boleto, o Pix não pagou, né? Você consegue fazer isso aqui também, tá? E outra coisa também, que é a vantagem de você ter estrutura própria e ter o seu pixel na página de vendas é diminuir o custo de CPM, né? Isso aqui é o próprio Facebook, né? Se você pesquisar depois aí no próprio blog deles, eles dão alguns motivos lá de utilizar o pixel é ter esse CPM mais barato. E claro, se a gente tem um CPM mais barato, a gente consegue alcançar mais pessoas ali, né? Consegue ter um desempenho melhor nos nossos anúncios. Então, essa foi as vantagens aqui, né, da gente ter a estrutura própria dentro do Facebook. No Google Ads também não é diferente, né? Então, primeira coisa, a vantagem principal da gente ter estrutura própria é você poder anunciar no Google Ads, tá? Por quê? Antigamente, né, não sei se você é novo nesse mercado, está começando ou já tem alguma experiência, mas antigamente a gente conseguia anunciar lá no Google Ads, antigamente, né? Você pegava essa URL aqui, a página de vendas do produtor, colocava na URL final e você ia lá, pegava o link de afiliado, né, que é go.hotmart, e colocava no modelo de acompanhamento, né? Então, as contas de antigamente conseguiam fazer esse anúncio ali tranquilamente, né? Conseguiam anunciar dessa forma. Só que, se eu não me engano, foi em julho, acho que foi em julho de 2023, o Google mudou um pouco as políticas e não permite mais, né, as novas contas, né, de julho de 2023 para cá, fazer esse tipo de anúncio. Agora, para poder anunciar no Google Ads, você precisa ter um site próprio, um domínio, ou, uma estrutura própria, vamos resumir assim. Então, só vai poder anunciar no Google agora quem tem estrutura própria. Se você não tem estrutura própria, nem tente anunciar lá no Google, porque quando você subir um anúncio lá, que você colocar link de afiliado, né, ou coisa nesse sentido, o próprio Google Ads já vai reprovar ali o seu anúncio, dependendo da circunstância, pode até bloquear ali, bloquear a sua conta, né? Então, pode até suspender sua conta dentro da plataforma. Então, se você está fazendo isso ou pretende fazer isso, para agora imediatamente para você não ter dor de cabeça aí no futuro, tá? Eu vejo muito afiliado que está cometendo esse erro, tá? Tem muito afiliado levando bloqueio lá no Google por conta disso. Claro que tem as políticas e etc, mas a maioria está levando bloqueio por conta de anunciar de forma errada, né? Então já fiquem atentos a isso aí. Se você não tiver estrutura própria, nem tente anunciar no Google Ads. Só vai para o Google Ads depois que você tiver estrutura própria, entendeu? Antes disso, nem tente, né? Porque a chance de você levar bloqueio é muito grande, tá bom? Da mesma forma, tá? Não vou aprofundar muito, porque eu já falei aqui no Facebook Ads, mas a gente consegue instalar, né, a tag, né, do Google lá na nossa página de vendas, ou o pixel também, o Google chama de tag, né, mas muitos chamam ali de pixel, dá na mesma, que é o código ali que você consegue coletar os dados, então você consegue colocar na sua página de vendas. Da mesma forma, você consegue fazer ali remarketing e hoje em dia nem tanto, mas antigamente uma vantagem que tinha muito estrutura própria era lances mais baratos, né? Como o Google está obrigando todo mundo agora a ter estrutura própria, então meio que ele está igualando todo mundo novamente. Mas antigamente, quem tinha estrutura própria se sobressaía nos demais afiliados, né? Quem anunciava com link de afiliado, por conta disso, que o Google ele dava ali essa preferência e você conseguia ter lances mais baratos e conseguia ganhar ali no leilão, né? O Google ele te dava essa preferência, tá bom? Então, vamos lá, e só para finalizar aqui, outros motivos, né, que é quando você tem estrutura própria, você consegue instalar qualquer pixel, né, ou ferramenta de rastreio, né, pode ser do TikTok, Pinterest, Google Analytics, né, que agora está na versão GA4 e etc. Então, quando você tem estrutura própria, se você quiser colocar outro pixel, qualquer outra ferramenta de rastreio, de coleta de dados ali na sua página de vendas, você consegue colocar, tá bom? Então, basicamente é isso. É, Vamos lá, para a gente já finalizar essa aula aqui, vamos aqui rapidinho. O que que a gente vai precisar, né, para ter a nossa estrutura própria? Para a gente ter a nossa estrutura própria, a gente vai basicamente precisar de três coisas, tá? Primeiro, a gente precisa do quê? De um servidor de hospedagem, que é um lugar onde armazena ali o nosso site, né? Então, quando a gente coloca no nosso site, ele precisa ficar guardado, armazenado em algum lugar. Então, a gente vai precisar aqui de um servidor de hospedagem, tá? É, Outra coisa que a gente vai precisar também é de um domínio, tá? Então,
O domínio é o que? É a URL do nosso site. Por exemplo, aqui, ó, fabricadebarbeiros.com.br. Esse aqui é meu domínio. Então, eu vou precisar do meu domínio também para mim poder ter minha estrutura própria. Não se preocupa, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês ferramentas, tá? Que você consegue utilizar aqui hospedagens gratuitas, né? Ou utilizar a hospedagem ali gratuita e da mesma forma você consegue utilizar aqui algumas ferramentas de domínios também gratuito, né? Só que, claro, eu vou te dar as duas versões, né? Tanto de você utilizar uma versão gratuita, eu vou te dar também a possibilidade de contratar um serviço, entendeu? Eu vou explicar ali os prós e os contras mais para frente, mas eu quero que você entenda isso, que a gente vai precisar de um servidor de hospedagem, tá? De um domínio e uma ferramenta para clonar as páginas de vendas, tá bom? Vai ter ferramentas que a gente vai utilizar, eu vou até mostrar para vocês agora, que dentro da ferramenta ele já vai te dar tudo isso aqui. Só que vai ter ferramenta que você vai precisar ter um servidor de hospedagem separado, um domínio separado e depois você vai precisar de uma ferramenta para clonar a página de vendas. Mas não se preocupa, tá? Que isso é outro assunto para outra aula, a gente vai chegar lá, eu vou explicar mais detalhadamente para você, eu vou te dar ali as vantagens, desvantagens, os benefícios de cada um e você vai entender melhor e você, baseado no que eu vou te explicar, que eu vou aprofundar aqui, você vai tomar aqui a melhor decisão de acordo com o seu caso, com a sua necessidade, tá bom? Então não precisa você ficar preocupado, não precisa turbar o seu coração nesse momento por conta disso, tá bom? A gente está na parte teórica aqui, eu estou só aprofundando para você entender um conceito, para na hora que eu chegar na parte prática, você entender o porquê de cada situação, por que que você está utilizando tal ferramenta, por que que você está fazendo isso ou aquilo, tá bom? Então, servidor de hospedagem, domínio e ferramenta para clonar as páginas. E antes que eu esqueça, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui, já deixem isso gravado na cabeça de vocês, que a gente vai, talvez futuramente vocês vão precisar disso aqui. Muitos não precisam, mas muitos vão precisar, que é o quê? Quando a gente fala de domínio, que é o URL aqui do nosso site, lembre-se que eles são descartáveis, tá? Domínios são descartáveis. Mas beleza, Thiago, como assim são descartáveis? Principalmente quem for fazer algum tráfego pago em nicho black, tá? For fazer alguma coisa, principalmente lá no Facebook, no nicho black, e no Google Ads também, tá? No Google Ads pode acontecer de você levar um bloqueio. Por que que acontece? Pode acontecer em algumas situações, eu vou aprofundar mais para frente, tá? Mas só para dar uma pincelada aqui para vocês entenderem. Vai ter situações que você vai estar anunciando tanto no Facebook quanto no Google, que você pode acontecer de levar algum bloqueio, e quando você levar aquele bloqueio, o próprio Facebook e o Google pode colocar o seu domínio numa blacklist, né, que é uma lista negra. Então, se ele coloca na blacklist e você tentar anunciar novamente para aquele mesmo domínio, seja um novo anúncio ou uma nova conta de anúncio, independente de que você for fazer, mas se você estiver mandando tráfego para aquele mesmo domínio que levou um bloqueio anteriormente, ele não vai deixar, né? Porque aquele domínio ele fica na blacklist, por ele estar na blacklist, se você fazer outro anúncio para aquele mesmo domínio, o Facebook e o Google não deixam. Então, se caso isso acontecer com você, você já pode ter essa ciência, tá, na sua cabeça que aquele domínio ele não é mais utilizável, não para você utilizar no Google e no Facebook, tá? Então você pode abandonar ele e pode registrar ali, cadastrar um novo domínio, entendeu? Então não se apegue muito aos domínios por conta disso, tá? Que eles serão descartáveis. Por quê? Porque pode acontecer de alguma situação de você levar algum bloqueio e o seu domínio parar na blacklist. Se isso acontecer, tá? Não se apegue, a gente vai registrar um novo domínio, tá bom? Esse aqui é um assunto que eu iria entrar mais para frente, mas eu já estou dando essa pincelada aqui para vocês já terem essa noção. Até então, para quando é, vocês forem procurar as ferramentas, né, para vocês se afiliarem, ou, perdão, para vocês utilizarem para clonar as páginas de vendas, é bacana a gente procurar, né, ferramentas que permita a gente utilizar vários domínios, porque vai ter ferramenta que a gente vai utilizar, ele vai ter, né, planos ali, né? Vai ter plano de você utilizar apenas um domínio, vai ter planos que vai deixar você utilizar, sei lá, 10 domínios, outros que vai deixar você utilizar 100 domínios, outros ilimitados. Então, quando a gente for escolher, né, a gente já escolhe pensando nisso, que pode acontecer a qualquer momento, eu perder o meu domínio, então eu preciso de uma ferramenta que permita eu ter vários domínios ali dentro dessa ferramenta, tá bom? Não se preocupe se tiver ficado confuso, etc. Mais para frente a gente vai entender melhor, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso. Domínios são descartáveis e, gente, a qualquer momento a gente pode precisar registrar um novo domínio, tá bom? Isso vocês têm que ter a ciência ali para já ir preparando na mentalidade de vocês, tá bom? Vamos lá. Quais ferramentas que eu indico? Quando a gente fala em clonar a página de vendas, sei lá, tem umas 10, 15, 20 ferramentas aí que fazem o mesmo serviço. Talvez quando eu estiver gravando esse vídeo, que você estiver vendo esse vídeo, deve ter surgido até mais ferramentas. Mas no momento,
eu separei duas ferramentas aqui, tá? Que fazem exatamente isso, né? De a gente ter a nossa estrutura própria, clonar a página de vendas, né? Pre-sell e etc. Então, eu separei duas ferramentas aqui, vou separar elas em duas categorias. Primeiro eu vou falar sobre a IACOP, né? Do jeito bem brasileirado mesmo. Eu acho que no inglês seria IACOP, uma coisa assim, mas vamos falar bem brasileirado, IACOP. Essa ferramenta eu escolhi para vocês, selecionei ela a dedos, tá? Fiz uma pesquisa grandemente aqui, tanto ela quanto o Superlinks, eu fiz uma grande pesquisa aqui, né, para escolher para vocês uma ferramenta com melhor custo-benefício, tá bom? E eu também separei uma ferramenta aqui que tem mais funcionalidades, né? Então, eu vou gravar um outro vídeo aqui, tá? Falando sobre cada uma delas, tá bom? Então, eu quero então, essas são as duas ferramentas que eu indico, tá? Essa aqui, melhor custo-benefício, no momento atual, que eu fiz toda uma pesquisa aqui, todo um aprofundamento, essa aqui foi a melhor e que tem mais funcionalidades ali, mais recursos, vamos dizer assim, foi a Superlinks. O que eu vou recomendar vocês assistir? Eu vou fazer um vídeo review, vamos dizer assim, né, de cada uma dessas duas, tá? Eu vou aprofundar aqui e baseado no que eu falar aqui, você mesmo vai tomar a decisão de qual dessas duas ferramentas vai melhor agregar valor para você, mas vai se encaixar no que você está precisando, tá bom? Se vai ser uma ferramenta de custo-benefício ou se vai ser uma ferramenta mais completa ali, tá bom? Então, assista os dois vídeos primeiro, eu vou gravar aqui a próxima aula, falando sobre as duas, né? Uma falando do IACOP, uma do Superlinks, e baseado no que eu falar aqui, você vai tomar a decisão e vai é, utilizar a que você mais se agradar, mais se adaptar a você, tá bom? Então é isso aí, vamos para a próxima aula.